Senta aí no seu sofá, sente aí no teu quarto e aproveite aqui esse vídeo, que inclusive eu gravei a primeira parte dele sobre como se dá o casamento espiritual, onde ele bateu mais de 66 mil visualizações aqui no meu canal. E eu queria dar uma continuidade, porque eu vi que foi um assunto aonde trouxe muita repercussão. E eu vejo que as pessoas se preocupam muito com o papel de casamento, elas se preocupam muito com aquilo que é palpável e se esquecem da aliança sexual que ela tem na junção, na união, quando ela tem relações com vários parceiros, o quanto isso afeta a sua saúde emocional, psicológica. Existem doenças hoje que elas não são doenças cognitiva, doenças biológicas, mas são doenças da alma. Inclusive o número alto que nós temos hoje de depressão, pessoas que estão completamente frustradas na sua vida sentimental. Gente, eu atendo muitas pessoas que chegam para as consultorias e diz: pastor, eu não consigo seguir minha vida. Eu não consigo ser feliz. Eu não me sinto feliz. Ah, se eu compro uma viagem para ir para, sei lá, para Arraial do Cabo, para ir para Angra dos Reis, para Fernando de Noronha, eu não me sinto feliz. Você já parou para pensar como que tá o seu interior? Quais foram as pessoas que você teve relação sexual ou até relação virtual e que essas pessoas se conectaram a você numa junção? E nesse vídeo aqui, se você ainda é novo aqui nesse canal e não se inscreveu, então se inscreva, ativa aí as notificações, dê o seu like, não deixem de deixar aí o joinha para esse canal continuar crescendo. E esse assunto é um assunto que traz uma polêmica, né? E, de fato, pessoas hoje com número alto de depressão, crise de ansiedade, pânico, pessoas que não têm êxito nas suas realizações, não conseguem ter prazer em viver, prazer em fazer coisas. Quando nós vamos sentar para ouvi-las, eu mesma, quando eu dou a consultoria, que a pessoa me conta a história, que ela traz para mim uma bagagem, eu logo identifico que quando ela tem vários parceiros sexuais, ela se uniu a outras pessoas sexualmente. O casamento, né, se formos para a palavra de Deus, quando a palavra vai dizer assim, largar pai e mãe, deixar pai e mãe, se unir à sua mulher, né? Você está deixando a casa dos pais, você está deixando um lugar de autoridade, você está deixando um lugar onde os seus pais estão te entregando a uma junção, né? A uma pessoa que vai e que deveria te proteger, te amar, te honrar. Você vai se unir, você vai juntar. E o que acontece isso no espiritual? Quando você se une, você se deita com uma outra pessoa. Aquela outra pessoa tem uma bagagem de vida. Ela tem uma história. E que se ela não for uma pessoa também pronta para estar contigo, ela vai trazer outros laços sexuais de outros relacionamentos. Hoje eu atendo pessoas que chegam para mim e que não dão certo em nenhum relacionamento. Numa margem de 1 mês a 6 meses, as pessoas não conseguem. Terminam, voltam, terminam, voltam, terminam, voltam, porque elas não conseguem se encontrar. Elas estão presas, aprisionadas a relações passadas. O ato sexual é o que te liga a uma outra pessoa, o que te une, que faz com que você tenha uma aliança, um casamento espiritual. A Bíblia vai dizer que o que liga no céu, liga na terra, o que está ligado na terra, está ligado no céu. Você precisa orar em prol dessas pessoas que você teve relação sexual. Você precisa quebrar esses laços que você tem e que teve com essas pessoas. Seu comportamento reflete a sua vida sexual. A forma como você é agressiva, estressada, uma pessoa aflita, atormentada, isso pode ser por pessoas que você teve relação sexual. Eu já falei isso aqui. Existem pessoas que elas nunca foram agressivas. E aí ela começa a ter uma vida sexual com aquela pessoa em que vem de um histórico de agressão. Aquela pessoa começa a te agredir. E você começa a estar dentro daquela relação
Ou como muitos, né, bate, resolve no sexo, briga, e termina e volta através do sexo, e ela não consegue se libertar. O quanto isso afeta a tua psique? O quanto isso afeta o teu emocional destruído, atormentado, pessoas que não se sentem bem em lugar nenhum, elas são inquietas, né? Gente, eu sou graduanda de psicologia, mas se existe uma coisa que eu acredito, até porque eu passei, vivenciei e tenho uma experiência muito forte nessa área por trabalhar com cura e com libertação, é o nosso espiritual. Então, se eu me uno a uma outra pessoa sexualmente, ali se faz um casamento. E como é que se quebra um casamento se não houve um papel legalizado, mas uma junção sexual? Eu preciso quebrar no espiritual. A Bíblia vai dizer que o homem natural não discerne das coisas do espírito, mas aquele que discerne das coisas do espírito, ele caminha sobre o espírito. E existem demônios, castas que trabalham na vida sexual, fortíssimo, que faz com que você tenha frieza no teu cônjuge. Isso acontece no adultério, né? Você pode perceber que o adultério, como é tão forte, o adultério é uma maldição, quando não quebrada, ela perpetua em geração. A pessoa, ela trai, ela se une à amante ou o amante, ela se junta, aí a esposa, que às vezes está orando por aquele homem, ela sofre as retaliações, porque existe uma aliança com aquela mulher e existe uma aliança com o amante, e aí ela começa a receber as retaliações. Pode perceber que nós que somos intercessores, nós entramos na batalha de outras pessoas e nós compramos essa batalha no mundo espiritual quando nós oramos por essas pessoas, né? Eu mesma tenho pessoas que eu faço ministração que eu caio de cama no outro dia, que eu fico cansada o dia inteiro no outro dia. Eu tenho o meu dia que eu reponho as minhas energias com... Eu saio da internet, eu não posto nada, eu não escrevo nada e eu vou dormir mais tempo, eu vou tomar um chá, eu vou fazer uma caminhada, eu vou orar por mais tempo, eu vou um monte, vou começar um propósito. Por quê? Porque a gente traz uma carga, a gente pega para nós, né? Eu estou orando, intercedendo por alguém, por isso que o ato de pôr a mão é algo muito sério. Você não deve deixar todo mundo colocar a mão na tua cabeça, e nem mesmo deixar com que qualquer pessoa compre a sua briga no mundo espiritual, ore, entre na tua batalha, porque você não sabe o que essa pessoa carrega, o que essa pessoa tem de bagagem. E aí, quando você percebe, ou aquele ato de adultério, aquela pessoa tá lá em adultério. Então, você acaba recebendo aquela retaliação, ou sentindo o que a outra pessoa tá vivendo, porque você tem uma aliança com essa pessoa. Então, o casamento espiritual, ele é algo muito forte e tem que ser quebrado através de oração e de jejum. A Bíblia vai dizer que há castas de demônio que só sai com jejum e oração, eles só vão embora quando o jejum ele é solidificado, é feito. Por quê? Né? Porque quando a gente está aqui falando do mundo espiritual, a gente está falando de uma região celestial, de um lugar onde você não apalpa, mas você sente, né? E eu tive uma experiência agora recente, gente, muito forte, e eu quero compartilhar aqui nesse vídeo com você o quanto é espiritual, o quanto é forte o mundo espiritual. Eu atendo muitas pessoas, né, que tem uma história criminosa, que vem de muitas histórias de violência. E esses dias eu fui gravar um vídeo, inclusive, num parque, e eu estava num parque, só tinha eu naquele ambiente, o parque, não tinha mais ninguém, não tinha um poste, não tinha nada em que estivesse juntamente comigo, a não ser a presença do Espírito Santo. E simplesmente eu tirei uma foto naquele parque, e depois, quando eu fui olhar a foto dentro do meu colar, havia um homem dentro do meu colar, inclusive eu tenho essa foto, mostrei também para uma intercessora, né, que é minha intercessora, e tinha um espírito de morte dentro do meu colar. E eu comecei a lembrar se tinha alguma imagem na frente da foto que eu tinha tirado, um poste, uma luz, alguma coisa que refletisse. E eu fui olhar em volta daquele parque, não havia nada. Havia um espírito de morte. Logo depois eu comecei a ficar arrepiada e eu senti algo tenebroso naquele parque. Logo levantei, terminei de gravar meus vídeos e eu fui embora, repreendi aquilo e era de fato, a imagem apareceu dentro do meu colar, que inclusive é um colar que eu uso constantemente. Um espírito de morte estava me sondando.
O mundo espiritual é real. Por que que aquele espírito apareceu dentro do meu colar através de uma foto dentro daquele parque? Porque eu tenho atendido muitas pessoas e orado por pessoas, né, que têm vivido essa tormenta. E falando daqui do espiritual, como isso é real. Então, talvez você hoje vive uma tormenta porque você se deitou com uma pessoa atormentada. E isso não foi quebrado. Então, você carrega esse laço ainda com você. Você pode falar, mas pastora, eu tô solteira, eu tô sozinha, eu tô me curando. Sim, mas você precisa de libertação. Você precisa ter conhecimento. A palavra vai dizer que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade, quem é a verdade? É Cristo. E Cristo vai levar você ao caminho da libertação. Então, é muito sério. E isso acontece também, que eu vou gravar um próximo vídeo sobre a aliança virtual. A conexão que você faz quando você consome pornografia, o vício, né, que acaba se tornando tão viciante, né, você se conecta a pessoas de outros lugares, né, que tem outras alianças, inclusive, e aí você acaba não dormindo de noite, tendo insônia, o alto índice de pessoas com insônia. Quando eu vou ouvir, quando eu vou atender, essas pessoas estão tão perturbadas na alma e na mente que elas são consumidoras de pornografia. Então, elas não se deitam fisicamente, mas elas sim se comprometem naquele laço. Elas têm um laço porque se conectam a uma energia, se conectam àquilo que é visual, se conecta àquilo que te deixa de alguma forma numa adrenalina, liberação de dopamina, né? E que de alguma forma você acaba no outro dia tendo aqueles estágios, né? Que é a depressão, eu não sirvo para nada, vontade de morrer. Então observa que você pode não ter um problema natural, que talvez você ache que tem que tomar uma medicação porque você está em surto. Gente, eu atendo muitas pessoas que acham que estão em surto. Na verdade, elas não estão em surto. Elas precisam de libertação. Não é uma medicação. A medicação, ela não resolve o seu problema. Ela trata você por um período pela diminuição de algo biológico, né, ou fisiológico, vamos assim dizer, mas não vai tratar o que é espiritual. Então, discernir o mapeamento da sua vida é muito importante. Então, gente, vamos aqui para o próximo vídeo. Eu tô aqui no meu caderno aqui anotando todas as coisas, que eu tenho muitos assuntos maravilhosos para tratar com vocês nesses dias aqui. Então, vamos para o próximo vídeo. Deus abençoe vocês. Gente, na descrição aqui tem todos os meus trabalhos, os nossos ministérios, tudo que nós estamos aí já trabalhando há anos, né? Através daquilo que o Senhor tem nos entregado. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.